E se a depressão não for, no fundo, um desequilíbrio químico tão misterioso assim? E se for algo mais palpável? Algo como uma falha de engenharia na nossa própria personalidade? Vamos explorar juntos a ideia de que a depressão talvez não seja um bug no sistema, mas sim uma consequência quase que lógica de um projeto interno que simplesmente entrou em colapso. Para a gente conseguir desmontar essa ideia, vamos seguir um mapa bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de engenharia da personalidade. Depois, vamos dar uma olhada no motor que alimenta a neurose. Daí, a gente analisa a anatomia da depressão, descobre qual seria o caminho para a reconstrução e, por fim, encara uma escolha que é crucial: aceitação ou desespero? Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. É um convite para a gente olhar além da química e começar a investigar a própria mecânica da nossa personalidade. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Para entender a engenharia do comportamento, a gente precisa conhecer o manual de instruções. A ideia central aqui é tratar a personalidade não como um mistério indecifrável, mas como um sistema, uma máquina que a gente pode sim entender. É basicamente uma engenharia reversa da personalidade, e a premissa é muito poderosa. Se a gente entende como algo foi construído, a gente consegue encontrar as rachaduras na fundação, e o que é mais importante, descobrir como consertar. E aqui está o ponto central. Nossas ações, nossas reações, elas não surgem do nada, são resultado final da nossa estrutura interna. Pense comigo, um comportamento que é um problema, tipo procrastinar demais ou se irritar por tudo, talvez não seja um defeito de caráter, mas sim um sintoma de uma falha na estrutura. Agora, um conceito que é chave para entender tudo isso: a diferença entre persona e personalidade. A persona é a máscara que a gente veste para o mundo, né? O profissional super eficiente, o amigo que está sempre de boa. Já a personalidade é a nossa estrutura de verdade, quem a gente é quando ninguém está olhando. E essa distinção é absolutamente crucial, porque quando o abismo entre a máscara que a gente usa e quem a gente realmente é fica grande demais, a energia para manter essa fachada toda, ela simplesmente se esgota. E o resultado? Ansiedade, exaustão e uma palavra que todo mundo conhece hoje: burnout. Ok, a estrutura está entendida. Agora vamos ver o que faz ela funcionar de um jeito, digamos, disfuncional. Qual é o combustível por trás dos nossos conflitos internos? A raiz de tudo é o que a falta. Pensa nela como uma ferida original, sabe? Uma experiência lá atrás, talvez na infância, de rejeição, de abandono. Para o nosso cérebro mais primitivo, esse vazio não é só tristeza, é um alerta máximo, uma ameaça real à sobrevivência. Para lidar com essa ameaça, o cérebro liga um mecanismo de defesa: o desejo. Mas atenção! Não é um desejo saudável como querer crescer na carreira. Esse aqui é um desejo neurótico, é uma compulsão para buscar símbolos, mais dinheiro, mais curtidas, mais aprovação, numa tentativa que no fundo é inútil, de tapar aquele buraco original. E é assim que o ciclo da neurose se forma. A falta original cria uma sensação de ameaça, o desejo neurótico surge como uma tentativa de solução, e a repetição sem fim desse movimento, essa corrida para tentar cobrir algo que, na verdade, não tem como ser coberto, é exatamente o que define a neurose. Agora a gente chega no ponto central. Como é que esse motor da neurose, quando ele falha, se transforma naquilo que a gente conhece como depressão? A depressão, olhando por essa ótica, é o colapso da estrutura. É o que acontece quando a gente perde os símbolos que usava para mascarar a falta. Pensa só: o emprego que dava status, o relacionamento que trazia segurança. De repente, isso some. O escudo cai, o vazio fica exposto, mas aquele desejo desesperado de cobrir o vazio continua lá. Isso é a paralisia da depressão. A energia que antes alimentava essa máquina neurótica super complexa e barulhenta, de repente é cortada. O motor para. A energia que impulsiona para a vida é literalmente desligada da tomada. E o que são esses propulsores? São as nossas necessidades mais básicas. Na depressão, a energia simplesmente para de alimentar a busca por conforto, por conexão com outras pessoas, por um senso de propósito ou até mesmo por diversão. Os canais de energia para aquilo que nos faz humanos, eles simplesmente secam.
E aqui, a gente chega na chave para mudar a rota. A tentativa de resolver a falta é o que alimenta a neurose o tempo todo. A verdadeira saída não é preencher o vazio, é aceitar que ele existe. Então, se a solução não é ficar cavando o passado e o trauma, qual é o caminho? Bom, a técnica de sincronização bioenergética, por exemplo, propõe uma abordagem bem diferente: parar de cavar e começar a construir. O foco é em adicionar o que falta na estrutura. A diferença na abordagem é gritante. Em vez de ficar tentando desembaraçar o novelo do trauma, o foco da terapia é construir uma nova estrutura, tijolo por tijolo. O objetivo não é entender a dor, mas sim construir ativamente a competência que faltava, a aceitação, através de um treinamento cerebral direcionado para emoções. E a ferramenta para isso é a neuroplasticidade, que é a capacidade incrível que o cérebro tem de criar novos caminhos neurais. O processo de autorreparação, então, é visto como um processo educacional. É sobre ensinar ao cérebro a habilidade que ele nunca chegou a desenvolver. E esse processo de autorreparação automática é fascinante. Olha o fluxo. Primeiro, a nova competência, como aceitação, é como se fosse instalada através de treinamento. Isso, por sua vez, ativa o que a gente pode chamar de mecanismo de solução automático do cérebro. E o mais incrível é o passo final. O próprio cérebro, agora com a ferramenta certa, acessa a memória da falta e dá um novo significado para ela, sem que a gente precise reviver o trauma conscientemente. No fim das contas, tudo se resume a duas respostas possíveis diante daquela falta original. De um lado, tem a aceitação, que é como dizer: ok, esse buraco existe, eu vou parar de lutar contra ele. Isso quebra o ciclo neurótico. Do outro, a desesperança. E aqui está a definição mais precisa de depressão nessa teoria. É o estado de quem já desistiu de lutar, mas não desistiu do desejo de vencer a luta. É ficar acorrentado ao problema, e é fundamental deixar uma coisa bem clara. Essa abordagem estrutural não descarta a biologia, muito pelo contrário. Ela entende que uma estrutura psicológica forte precisa de uma fundação biológica sólida. Isso quer dizer que o trabalho com a neuroquímica, a suplementação, a saúde do intestino, sempre em parceria com médicos, é parte essencial do processo completo de reconstrução. E assim, a gente encerra com essa provocação. E se a nossa busca sem fim para preencher cada vazio for na verdade a origem do problema? Talvez a verdadeira autorreparação não seja eliminar o vazio, mas sim construir uma estrutura interna tão resiliente, tão bem projetada, que a gente possa conviver com ele sem que ele tenha o poder de nos derrubar. Depressão e burnout são frequentemente evocadas quando se fala em saúde mental no ambiente de trabalho. Mas é muito importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1 para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo, com atuações nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de vivência clínica em saúde mental, e com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental. Para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.